Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da Semana do Lucro Real. Quero agradecer demais a interação de vocês, quero agradecer demais a todas as perguntas feitas e eu fiz o possível a trabalhar as respostas de maneira prática também. Coletei diversos questionamentos para que a gente possa, inclusive, saná-los em um outro momento. Mas fico sempre à disposição para poder tratar sobre questões técnicas nesse modelo, tá certo? Bom, pessoal, quero de antemão dizer que hoje na nossa terceira aula nós temos muito conteúdo, um conteúdo vasto, passando desde o SPED ECF até a reforma tributária. Então, tanto de vertente prática, que é a minha veia, que é o que eu gosto de fato de trazer para você, prática, prática e prática. E o que a gente vai trazer sempre é com foco na perspectiva do que vai acontecer e respeitando as normas. E aí eu vou dizer isso conforme o alinhamento de tudo isso, beleza? Então fica ligado porque agora nós vamos trabalhar fortemente o aspecto da nossa terceira aula, onde nós vamos trazer como temática principal a reforma tributária e as tendências para 2022. Vamos lá, vamos agora, eu vou compartilhar minha tela, fica comigo. Enquanto isso, fala se meu áudio está legal, se está tudo certinho, se a imagem está beleza e se você está tendo alguma dificuldade, tá bom? Me diz novamente de onde é que você está assistindo. Se você nas duas aulas anteriores não interagiu, eu quero que você faça a interação agora. Bate a foto, posta no Instagram, @prof.marcoslima. Vamos embora que a gente agora vai trazer a nossa terceira aula com muita técnica, com muita prática e ideias totalmente novas para 2022 quanto à reforma tributária. Beleza, pessoal? Vamos embora? Vamos agora compartilhar a tela. Vamos lá, minha equipe. Bom, pessoal, deu certo aqui o compartilhamento de tela. Então, vamos dar continuidade agora à nossa terceira aula da Semana do Lucro Real, onde nós vamos desenvolver, tá certo, o aspecto técnico do SPED ECF, do SPED da Escrituração Contábil Fiscal, antiga Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. Eu vou demonstrar para você os principais campos, os principais registros desse SPED que é tão importante, principalmente para as empresas do lucro real, haja vista o núcleo de obrigatoriedade conjuntamente, inclusive, com o SPED contábil. Os materiais, pessoal, novamente, minha equipe está colocando aqui o link. A Thaís, os meninos aqui estão colocando o link sempre no chat ou então nos comentários da plataforma, que você pode ter acesso diretamente a todos os materiais através de um link ou de um botão da plataforma que você tem aí diretamente esse material. Eu estou deixando também, pessoal, o arquivo do SPED ECF. Eu sei que a gente não vai conseguir ter tempo, infelizmente, até pelo que eu predisponho a colocar aqui para vocês, que é geralmente uma hora e meia, a gente não vai ter tempo de trabalhar essa lógica, né, que é uma lógica voltada para o aspecto do processo relacionado ao lucro real. Eu vou disponibilizar o arquivo do SPED ECF que eu vou utilizar hoje para vocês entenderem e posteriormente, numa oportunidade, vocês poderão utilizá-lo. Tá? Então, vou trabalhar dessa forma. Entretanto, nós disponibilizamos outros materiais, como um balancete, como a DRE, como uma apuração do lucro real. Inclusive, se eu não me engano, foi o João também, que disse, professor, eu quero eu não consegui responder, tá, João? Desculpa. Até porque estava no começo logo da aula, eu estava naquela empolgação e eu não consegui visualizar teu comentário. Mas eu vi o comentário do João que ele disse assim, professor, eu queria que você me mandasse, ouvisse para mim aquela planilha, aquela tela para eu poder imprimir, que eu vou colocar aqui na parede do escritório. Eu achei sensacional aquele comentário. Então assim, João, eu deixo novamente aqui aquela planilha já preenchida com aqueles dados para que você possa de fato imprimir e depois me dar um feedback lá no Instagram como é que tá como é que você colocou essa exposição. Quero ver, hein? Conta comigo. Então, meu Instagram, de novo, @prof.marcoslima, e a todo instante, pessoal, interessantíssimo que a galera vai assistindo e vai me marcando. A contabilidade é linda, que é o meu jargão, né? Eu gosto muito dessa frase e utilizo essa frase desde que quando eu comecei a ministrar aula, desde 2010. E aí eu gosto bastante dessa linha lógica, que é a contabilidade, de fato, é linda. Quando você está realmente trabalhando lá na empolgação do processo de conciliação, por exemplo, o negócio bate, funciona, você diz e grita, a contabilidade é linda e funciona bastante, beleza?
Bom, pessoal, olha só, o que é que a gente tem aqui a nível de promessa? Vamos revisitar a nossa promessa. O conhecimento é certo, né? O conhecimento certo, ele vai gerar mais resultado. Então, fica comigo que eu vou te dar o conhecimento certo, tá? Para que você possa, então, ter uma equação muito mais positiva de resultados. Eu vou trazer para você o método e a estratégia adequada. Inclusive, seguindo a nossa linha, amanhã eu vou trazer exatamente esse método, né? É possível você adquirir a prática sem ter a experiência. Então, eu mostro exatamente isso para você. De que você consegue ter toda uma prática envolvida sem ter necessariamente a experiência no lucro real. Beleza? Então, essa é a minha premissa, eu acredito que seja extremamente válido. Pessoal, a todo instante eu venho batendo de que é necessário você conhecer o mínimo de contabilidade para entender sobre lucro real. O mínimo, o mínimo. E aí eu lembro muito bem que lá em Portugal, e a gente estava discutindo e estudando tributação, né, dos países europeus, e lá não tem esse negócio de simplificação de tributação. Óbvio que você tem uma carga tributária bem menor, mas todas as empresas lá têm contabilidade como base do cálculo tributário. Todas as empresas lá trabalham com a vertente de que o cálculo tributário parte da contabilidade e não somente da receita bruta, por exemplo. E aí utiliza a contabilidade com ajustes necessários para aspectos fiscais e evolui-se até um cálculo tributário, muito parecido com o que se há no lucro real, tá? Hoje aqui no Brasil é que a gente tem sistemáticas de tributações diferenciadas, né? Com base no faturamento, que é o caso do simples e do presumido, e com base na contabilidade, que é o caso do lucro real, que é o mínimo, quantidade mínima de empresas, mas nessa pandemia teve uma tendência de aumento significativo, pessoal. Inacreditável, o que é muito bom, porque de fato o lucro real ajuda muito no que se refere a planejamento tributário, tá? Beleza? E aí eu digo o seguinte, qual é a grande verdade sobre ser um especialista em lucro real? Eu venho batendo sempre nessa tecla que você consegue ter um mercado de trabalho muito mais aquecido, sendo especialista em lucro real, com a tendência de ter remunerações aí até 10 mil reais. Pode até ter mais, mas assim, a grande média de mercado é essa. Os honorários, pessoal, você consegue cobrar de 2 a 10 mil reais, já vi mais, mas vai depender, obviamente, de faturamento da empresa, vai depender, obviamente, de quantidade de funcionários, vai depender de alguns fatores que aquele cliente que você está tentando conseguir fechar, que é do lucro real, ele tenha sido contemplado e assim você vai conseguir melhorar a sua precificação considerando o capital intelectual envolvido para você conseguir essa empresa do lucro real, tá certo? Bom, nós trabalhamos as 5 etapas para entender o lucro real, nós vimos lá as 5 etapas que foram entender de contabilidade, entender quais são as despesas aceitas pelo fisco, entender quais são as receitas que são aceitas pelo fisco, a sistemática da apuração de adições, de exclusões e compensações. Inclusive foi isso que o João pediu. Professor, eu queria ver essa sistemática de novo para que eu pudesse aí bater uma foto e colocar essa foto diretamente na parede do meu escritório, mas é isso mesmo, João. Você pode fazer isso. Eu vou separar aqui, já está inclusive no material na aula de hoje, aquela sistemática atualizada. E por fim o SPED-ECF que a gente vai ver. Inclusive o SPED-ECF eu vou já falar da historinha de João e Maria que eu conto, né? Ao longo da década de 40 até agora, de como é que funcionou essa sistemática. E eu acho bem interessante porque você precisa compreender isso de maneira bem enfática. Até para saber o que é o SPED-ECF, né? Pois bem, caso prático do lucro real. Olha só, o caso prático do lucro real, ele tem um tratamento assim. Atenção. Eu tenho elementos para aproveitamento ou não do lucro real. Nós vimos que naquele caso prático do lucro real, que a gente viu, analisamos a DRE, levamos para dentro de uma apuração do lucro real, e nessa apuração do lucro real veio então os elementos para aproveitamento da conta, né, aproveitamento de receitas ou despesas, e a gente viu que nós temos 5 elementos fundamentais para entender se aquela conta é ou não é aceitável pelo fisco. Muita gente me perguntou dizendo assim, professor, como é que uma das minhas maiores dificuldades de entender o lucro real, várias perguntas foram nesse sentido, é entender se aquilo é dedutível ou indedutível, se aquilo é aceito ou não aceito pelo fisco. O que eu sempre digo é, atenção,
qualquer conta pode ser aceita pelo fisco. Pode ser aceita ou não aceita pelo fisco. Ah, Marcos, não quer dizer que existe uma tabela? Não. 2. A conta deverá ser subsidiada por documento fiscal habilitado. Isso é fato, precisa ser subsidiada por documento fiscal habilitado. 3. O registro contábil deverá ser respeitado ou deverá respeitar a competência dos fatos. E 4. O registro contábil, sem ser conta de resultado, ou seja, precisa o registro contábil ser diretamente em conta de resultado e não em contas patrimoniais. Há poucas exceções. E 5. Necessidade operacional do desenvolvimento. Aquela conta precisa ser operacional, precisa ter necessidade de desenvolvimento no núcleo da empresa. A gente falou de multas de trânsito, por exemplo, que aquilo não tem necessidade em virtude de um descumprimento da legislação, que foi exceder uma velocidade, passar no sinal vermelho, etc. Aquilo é, de fato, o descumprimento de uma norma, que é a norma de trânsito. Então, eu tenho esses elementos que você precisa entender para que a empresa possa classificar, ou quem esteja registrando contabilmente consiga classificar, se aquilo é fiscal ou não. Lembrando, contabilidade vai registrar tudo. Agora, fiscalmente, eu preciso fazer os ajustes daquilo que eu registrei tudo dentro da minha apuração do lucro real, tá certo? Bom, vamos lá. Entender as receitas, entender as despesas, que foi exatamente o que a gente fez a nível prático. Nós dissecamos as receitas, dissecamos as despesas dentro daquela estrutura da DRE. Elaboramos a apuração do lucro real, utilizando a estrutura de adições e exclusões, utilizamos o lucro ajustado e fomos para o cálculo do imposto de renda da CSLL, fazendo a lógica lá do imposto de renda com 15% e depois 10% do adicional e a CSLL com 9%. Isso aí, pessoal, existe uma tendência, inclusive, que eu vou falar para 2022 de ser alterado. É uma tendência, né? Vai ser aprovado ainda, etc. Tem um texto rolando no Senado e tudo mais. E isso tende a mudar. Eu vou falar sobre isso já no aspecto da reforma tributária. Bom, o que é que a gente vai fazer agora na nossa terceira aula? Na nossa terceira aula, nós vamos entender 3 tópicos hoje. O SPED-ECF, a regra para PIS e COFINS, tá? E a reforma tributária como impacto para o lucro real em 2022. O que é que tem o SPED-ECF? Antes de entrar no SPED-ECF de maneira prática, eu preciso saber como é que funciona, qual é o entendimento, o que é o SPED-ECF, o que é o SPED-ECF, ou o que nós chamamos também de escrituração contábil fiscal. A escrituração contábil fiscal está diretamente atrelada ao SPED contábil, ou também diretamente atrelada à antiga declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas. É fundamental você entender, eu queria que você ficasse atento agora, que eu vou lhe contar uma historinha, que é a história de João e Maria, tá? Para você compreender. Então, eu quero que você foque aqui comigo, e aí eu vou conversar com você e eu quero que você tenha esse envolvimento, tá? Eu queria que minha equipe agora colocasse só minha imagem, tirasse aqui o mapa mental para que eu conte a historinha e você consiga compreender o contexto, beleza? Então, vamos lá. Vem agora a imagem completa. Ó, vamos lá. Já vi que eu estou aqui no foco. O que a gente precisa compreender? Tá? A gente precisa compreender o seguinte. Pessoal, a história de João e Maria, que eu sempre cito em sala de aula, ela é fundamental para você compreender o SPED-ECF. Ora, porque o SPED-ECF tem uma contextualização envolvida. Então eu quero que você mentalize agora o seguinte. Na década de 1940, com decreto específico. Eu não vou falar de lei, eu vou citar aos poucos, até para você entender a lógica, mas se eu ficar citando lei e decreto, talvez tire o grande segredo da história, tá? Então vamos lá. Na década de 40, com decretos específicos, existiu então a contabilidade a favor do aspecto comercial, técnico, e aí a contabilidade, ela tinha lá uma história, né, sempre com o aspecto fiscal, muito envolvido, muito síncrono. Então existia um sincronismo absurdo, existia um alinhamento entre, vou chamar de João e Maria. João representa a contabilidade, vamos dizer que é a contabilidade societária. E Maria, a contabilidade tributária, certo? Por que eu digo contabilidade tributária e contabilidade societária?
exatamente para que quando eu chegue lá na frente no aspecto histórico, nós tenhamos o entendimento do que é que significa o SPED-ECF. Então, eu tenho o João, que representa a contabilidade societária, e eu tenho a Maria, que representa a contabilidade tributária. Eles se conheceram em 1940, conheceram, né, namoraram, entenderam. O que foi que aconteceu? Na década de 40, eles, nesse casamento, aí esse relacionamento virou um casamento. Em 1940, casaram, firmaram um compromisso, e nesse compromisso foi evoluindo o seu relacionamento, foi maturando o relacionamento. Só que, como era um relacionamento ainda nos moldes antigos, né? João e Maria ficavam muito juntos e acontecia o quê? Que havia aí um certo comprometimento em os dois não discordarem, né? Não havia discordância nesse relacionamento. O que foi que aconteceu? Na década de 60, especificamente, e aí vem uma primeira lei, né, que é a Lei 6.404, né, de 1976. Ou seja, na década de 60 para a década de 70, começou a ter pequenas discordâncias. Óbvio que aqui a gente está respeitando proporções, né, mas especificamente em 1976, a primeira discordância chegou em ênfase, chegando o seguinte: o João disse, não, Maria, eu preciso ter regras específicas. Você, não sei como vai funcionar, mas esse nosso relacionamento, ele precisa ter algumas tratativas específicas. Esse relacionamento tem que ter regras para que eu possa me desenvolver em outros ambientes. E aí o João disse, beleza, então eu vou fazer o seguinte, Maria, eu vou me desenvolver e nesse desenvolvimento eu vou criar algumas regras que eu posso fazer aqui de forma independente. Isso, pessoal, depois de 30 anos de casamento, tá? Poxa, beleza. Então o homem querendo uma certa liberdade. Quando foi em 1976, né, que veio a Lei 6.404 de 1976, esta tratativa da Lei de 1976 veio o seguinte, atenção, eu agora passo a ter as minhas regras societárias. O João disse, eu passo agora a ter as minhas regras. Aí veio a Lei 6.404, que foi a primeira grande norma. Existiam outras no passado, mas a primeira grande norma a ser enfatizada no processo é exatamente esse contexto. O João disse que tem agora as regras dele. Maria disse, poxa, se o João pode ter as regras dele, Maria também pode ter, né? Então, Maria vai lá, estuda o contexto das regras do João e agora ela também passa a ter regras específicas. Que aí, em 1977, surge o que nós chamamos de Regulamento do Imposto de Renda, conhecido até hoje, inclusive, suas bases. O Decreto-Lei 1598 de 1977. Então, Maria diz, opa, vou criar minhas regras. E aí, pessoal, nesse período começa a ter uma certa discordância conceitual entre Maria e João. Os dois começam a ter certas discussões, mas isso não deixou o relacionamento abalado. Tanto que, logo depois, em 1978, ou seja, 76, regra do João, 77, regra da Maria, 78, surge o que nós chamamos de filho da relação de João e Maria. Eu já tratei disso no passado, chamava de filho da relação de João e Maria, filho da contabilidade tributária e societária. Então, em 1978, com uma norma, com uma regra, surge esse filho, que a gente chama de Lalu. Lalu, portanto, é o filho de João e Maria. O nome bonito, né? Porque é um nome realmente adequado para se dar um filho. Lalu. Estou até pensando nisso, mas vamos lá. Lalu, que é o livro de apuração do lucro real. Bom, o que foi que aconteceu? O que é que diz o Lalu? Lalu nada mais é que a diferença entre João e Maria, ou a junção dos dois. Opa! Ele demonstra exatamente quais são as discordâncias. E esse filho, em 1978,
que surge então com a Instrução Normativa número 28, que vem das diferenças entre as regras contábeis societárias e as regras contábeis tributárias. Muita gente acha que são duas contabilidades. Não, mas eu só tenho uma com ajustes. E aí eu tenho esse ajuste exatamente no filho, que é o Lalu, que é um nome bonito, naturalmente. Então, esse filho, João e Maria, convivem harmoniosamente até chegar em 2007. Opa, 2007. Existiram outras pequenas rachaduras, mas foram-se mínimas, que são irrelevantes. Mas quando chega em 2007, nós chegamos a uma grande discordância entre as partes. Já um casamento bem evoluído, de mais de 60 anos aí, né? E aí você tem o seguinte, em 2007, chega-se então João chega, o filho já tem crescido e tudo mais, ainda mora com os pais, né? E aí João diz o seguinte: Maria, é o seguinte, eu preciso viajar para poder conhecer outras culturas. Já estou com a vida bem estabelecida, funcional, e aí o João vai e viaja. Nessa viagem, ele opta por viajar para a Europa. Ele vai lá e conhece as normas internacionais europeias, que é o que nós conhecemos como IFRS. São as normas internacionais europeias. Ele tinha duas opções, ou ele ia para a Europa com a IFRS, ou ele ia para os Estados Unidos conhecer a US GAAP, né? Ele foi para a Europa, conheceu a norma europeia, trouxe a norma europeia para dentro do Brasil, um grande trabalho aí para implantar as normas internacionais. E Maria disse, poxa, eu preciso estudar aqui o que o João trouxe, né? São culturas diferentes, são tratamentos distintos. E nesse momento em que o João trouxe, eu preciso compreender como é que vai funcionar. Beleza, o que foi que Maria fez? Estudou todas essas normas que o João trouxe por 7 anos, para ter solidez no que ia trabalhar, no que iria fazer nesse casamento agora. E aí ela passou de 2007 até 2014, tendo aí um processo transitório, que a gente chamou, inclusive, na época de RTT. Tinha até uma obrigação acessória chamada FCONT. Tá? Por que foi em 2007? A Lei 6.404 foi alterada pela 11.638 de 2007. E essa Lei 11.638, com as suas outras decorrentes, mas a principal Lei 11.638, trouxe as normas internacionais, trouxe a possibilidade das normas internacionais serem institucionalizadas no Brasil. E aí o João institucionalizou, inclusive, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Quando Maria percebeu essa distorção cultural, ela foi e começou a estudar. Nesse estudo, ela se blindou, ela disse, espera aí, eu vou blindar de todos os aspectos que o João trouxe aqui, culturais novos para mim, eu vou dizer, cara, eu vou aqui me proteger. E ela se protege através de uma blindagem que nós chamamos na época de RTT, Regime Tributário de Transição. Quando foi em 2014, Maria, agora eu estou pronta para trazer novas normas. E aí a gente traz lá e entende o seguinte, atenção, entende o seguinte. Maria disse, agora eu vou institucionalizar tudo aquilo que eu estudei. E surge uma norma nova, chamada Lei 12.973 de 2014. Essa lei, ela traz exatamente a contextualização do que o João trouxe a nível conceitual e estrutural técnico. E a Maria disse, agora eu tenho as minhas regras que eu consigo dizer ou não o que é que eu aderi àquilo que o João trouxe da Europa. E aí surge a tão famigerada escrituração contábil fiscal. Aquele filho que nasceu em 1978, que foi o Lalu, ele vem evoluindo. Aí Maria disse, agora você pode se tornar uma outra pessoa, uma pessoa mais madura, né? Você pode criar asas, né? Voar e o que for necessário. E agora você vai deixar de ser simplesmente um filho físico e vai passar a ser um filho digital, chamado Elalu, né? Ou Elax, que ele foi incorporado necessariamente ao SPED-CF, que foi criado com base nessa estrutura, em entender as diferenças culturais, né, das normas internacionais que o João trouxe. E Maria disse, agora eu vou estudar, aplicou as novas normas, mas eu preciso de um negócio aqui, de algo que possa me mostrar como é que isso vai funcionar. Aí veio o SPED-CF. Portanto, o SPED-CF está nesse contexto. Em que contexto?
exatamente no contexto de que esse SPED-ECF aqui, ele precisa demonstrar, né? Ele precisa demonstrar a diferença entre a contabilidade societária e a contabilidade tributária, agora de maneira evoluída, através de um E-LALUR ou através de um E-LAX. Vamos chamar de irmão do LALUR, né? Que é exatamente para o que serve a estrutura da apuração da CSLL. Então, nessa contextualização, pessoal, nessa história que a gente contou desde 1940, existe o SPED-ECF. Portanto, o SPED-ECF demonstra a apuração do imposto de renda e da CSLL. Obviamente que eu vou precisar, então, de informações contábeis. Por isso, a demonstração da diferença da contabilidade societária e da contabilidade tributária. O que é que acontece na prática? Tá? Na prática, acontece o seguinte. Vamos juntos agora lá no site da Receita Federal. Eu gosto muito de fazer assim, porque o site da Receita Federal me deixa propício aqui a entender onde é que eu posso buscar o SPED-ECF. Muita gente já vai diretamente para o SPED-ECF, mas eu gosto muito de explicar para você onde você pode baixar, onde você consegue baixar, tá certo? Então vamos descer aqui. Descendo. Eu vou lá no portal do SPED, tá? Lá na parte de portais relacionados, um dos tópicos eu tenho chamado SPED, tá certo? Então eu vou clicar nele. E nesse portal do SPED, eu tenho aqui toda a parte de Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED-ECF é um dos projetos do Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED-ECF surge naquele contexto lá de demonstrar as diferenças e tudo mais. Então essas diferenças elas são demonstradas através dessa obrigação que você consegue baixar aqui. Ó. Do lado esquerdo, você tem downloads na parte inferior ou no meio da tela. Esses downloads você tem validador da ECF. O SPED-ECF é ainda uma obrigação desktop, né? Que são aquelas em que você tem um executável para instalar. O que acontece? A tendência é que essas escriturações, contábil fiscal, escrituração contábil, digital, elas tendem a ser online. Por hora, elas ainda são desktop. Então você vai ter que baixar o executável, faz o download do executável, tá certo? E nesse download do executável, você vai instalar esse executável. E ó, pelo tempo aqui a gente não vai esperar fazer o download, né? Vai depender da sua internet e tudo mais, mas basicamente você segue esse rito, tá? Quando você instala aqui o SPED-ECF, você tem bem aqui assim, ó, agora a empresa, o aplicativo, digamos, né, o aplicativo. Esse aplicativo, ele funciona de maneira a integrar dados em TXT, que são os arquivos, blocos de notas aí do Sistema Público de Escrituração Digital. E eu criei aqui, infelizmente eu não vou conseguir te explicar a estrutura matemática e lógica do SPED-ECF, mas eu vou te explicar onde é que você vai buscar as informações para que você possa contemplar essas diferenças entre contabilidade tributária e contabilidade societária nessa contextualização que eu fiz para você. Tá? Então, o que é que acontece? Nessa lógica, eu criei uma empresa modelo, uma empresa fake, né, digamos assim, até para que didaticamente seja respeitado. E nesse modelo nós temos uma ECF, né, dado essa situação. Eu vou deixar inclusive o arquivo para você. Quem quiser baixar o arquivo que eu vou deixar disponibilizado e quem quiser utilizar, você pode utilizar aqui, ó. Você vem em arquivo, você vem em importar, tá? Ou eu vou fazer, na verdade, uma cópia de segurança, para ser aqui ao vivo é melhor, né? Vou salvar uma cópia de segurança, tá? E vou deixar a cópia de segurança para você, exatamente como eu estou vendo, você vai ver posteriormente, para que você possa dar uma visualizada do que foi que aconteceu. Como é que você vai fazer, inclusive, a restauração dessa cópia de segurança? Quando você fizer o download do arquivo, você pode restaurar, tá? Restaurar. Pronto, basta restaurar, você escolhe onde foi que você... Geralmente, quando você baixa o arquivo, ele vai para downloads e você restaura os dados, beleza? Bom, o que é que a gente tem? Né? Dentro dessa perspectiva, nós temos o seguinte. Eu tenho aqui
o mapeamento do plano de contas, né, que é o que a gente chama de DIPARA. Eu tenho um plano de contas contábil, plano de contas referencial, tributário, né, que é exatamente a diferença entre a contabilidade tributária e a contabilidade societária. Eles começam a conversar e essa conversa foi em decorrência exatamente do estudo que a Maria fez de todos aqueles 7 anos para dizer, opa, eu preciso entender como é que funcionam esses aspectos culturais da contabilidade internacional. E aí ela implantou gaps, né? Ela implantou situações em que ela, opa, isso aqui funciona assim, então é um DIPARA. Isso aqui funciona assim, então isso aqui é outro DIPARA. Então quando ela começa a padronizar, ou a gente chama até de parametrizar isso, e essa parametrização veio através do mapeamento do plano de contas. Então o grande segredo do estudo da Maria para que ela entendesse como é que funciona o João, como é que funciona a contabilidade das normas internacionais, é esse tópico, mapeamento contábil referencial, tá certo? Esse mapeamento contábil referencial, depois vem o imposto de renda e a CSLL, que aí, nesse caso, como a gente é do lucro real, nós temos alguns registros interessantes, que é o balanço, que fica no L100, então eu tenho toda a minha estrutura de balanço que veio da contabilidade para cá. Eu tenho um método de avaliação do estoque, que ele vai demonstrar se foi um custo médio, se foi um PEPS, um EPS, etc. Lembra lá da contabilidade de custos? Né? Eu tenho que informar como é que foi a minha apuração de estoque no período. Nesse caso, a gente está falando de uma apuração trimestral. Eu tenho um informativo da composição de custos, como é que é a estrutura do meu custo, né? É aquela velha premissa, inclusive para o estoque comercial, ela fica assim, ó, da linha 32 para a linha 37, ela fica custo da mercadoria revendida, fica estoque inicial mais compras menos estoque final é igual a CMV. É exatamente essa lógica que se utiliza aqui, tá? Onde se trata exatamente desse cômputo matemático do custo das mercadorias vendidas. E aí fica num registro chamado registro L210. No L300, pessoal, a gente tem o seguinte, dentro do SPED-SF para as empresas do lucro real, eu tenho essa estrutura, lembrando, né, o SPED-SF é uma obrigação em que o fisco, para o fisco é demonstrado as diferenças da contabilidade societária para a contabilidade tributária. Essas diferenças, elas são tratadas especificamente de maneira que eu apresento primeiro a contabilidade societária e depois eu vou apresentar quais são as diferenças, que vai ser no LALU e no LACS. Lembra? O filho da contabilidade societária com a contabilidade tributária, o filho de João e Maria é exatamente o LALU. Ele evoluiu agora para um aspecto digital, tá? Dentro dessa perspectiva, o que é que nós temos? Dentro dessa perspectiva, eu tenho aqui toda a minha estrutura de resultado. Eu fiz e tive a preocupação de pegar de tratar um arquivo que tivesse inclusive prejuízo, tá? Para que você pudesse ver o que nós falamos ontem do processo de compensação do prejuízo, que no SPED-SF é muito mais interessante, né? Porque você vê isso de maneira prática. Esse arquivo que nós estamos vendo, ele teve prejuízo no primeiro trimestre, está dando 88 mil de DV2, quer dizer que foi negativo prejuízo. E o segundo trimestre eu tive lucro. Então vou pegar esses 2 trimestres para você entender. Eu tive um lucro e tive um prejuízo. Não necessariamente eu peguei aqueles dados de ontem, porque todos aqueles dados de ontem a gente trabalhou inclusive com apuração todo de lucro, né? Então, você quando vai analisar o SPED-SF, você pode ter diversas situações. E aí, pessoal, isso para uma empresa do lucro real, e aí posso até chamar de segundo grande caso prático, eu tenho aqui o LALU e tenho o LACS. O que eu vou fazer nesse LALU e nesse LACS? Esse LALU e esse LACS, pessoal, é exatamente aquela etapa 2, né? A demonstração dos ajustes de adição, dos ajustes de exclusão e das compensações de prejuízo. E aí vem naquela etapa 2, o que é que diz, né? Ajustes de adição e de exclusão são contemplados por uma parte do LALU, ou LACS, que LACS é especificamente para CSLL. Uma parte do LALU que é a parte A, que aí eu demonstro exatamente como é que foi apresentado a apuração do lucro real. Nessa parte A, eu tenho adições e tenho exclusões, exatamente da etapa 1.
Na parte B, eu tenho o controle das contas, em regra, dos prejuízos. Eu tenho outras coisas, mas em regra, dos prejuízos fiscais. E aí eu costumo controlar esse prejuízo fiscal dentro da parte B. Então, adições e exclusões na parte A e prejuízos na parte B do Lalu, do filho da relação entre João e Maria. E nesta relação, eu acabo tendo aí a necessidade de verificar parte A e parte B, sempre nessa pegada. No nosso caso, aqui nessa demonstração, perceba que eu tenho aquele prejuízo de 88 mil, e se eu tenho prejuízo, quando eu vou analisar se eu tenho alguma adição, perceba que a todo instante eu venho buscando uma adição, tem diversos tipos de adições, pessoal, perceba aí. Inclusive adições que são decorrentes, perceba que eu não tenho na linha 93 nenhuma adição. E nas exclusões eu também não tive nenhuma exclusão. E são ajustes decorrentes da diferença entre a contabilidade societária e contabilidade tributária. O que eu preciso expor para você é exatamente isso. Quando há um prejuízo, não tendo, portanto, adições e exclusões, não há o que se falar de imposto de renda e CSLL. Vou repetir, hein? Quando há um prejuízo, não tendo, portanto, adições e nem exclusões, não há o que se falar em cálculo do imposto de renda e da CSLL, porque eu tenho o que nós chamamos de base de cálculo negativa. E base de cálculo negativa, não há tributo, não há imposto de renda e CSLL. Então, e aí nós vimos, inclusive no caso prático de ontem, que nós tivemos lucro. Quando há lucro, agora sim, se há lucro, e aí eu tenho tratamentos de adições e exclusões dentro da minha etapa 1, tenho adições e exclusões dentro da minha etapa 1, eu passo a ter possibilidade, então, do cálculo do lucro real, do jeito que a gente viu ontem, tá? Eu passo a ter o cálculo do imposto de renda e da CSLL. Portanto, em resumo, infelizmente, pelo tempo a gente não consegue dissecar todo o SPED-CF. Eu levaria aqui pelo menos umas 4 horas para tratar sobre todos os aspectos do SPED-CF. Mas o grande intuito aqui é demonstrar para você que o SPED-CF funciona de acordo com aquela estrutura que nós fizemos ontem, tá? O cálculo do imposto de renda, onde você tem uma base de cálculo e uma apuração do imposto de renda com base naquilo que a gente veio fazer ontem, tá? Então, as informações do SPED, da escrituração contábil fiscal, funcionam exatamente daquela maneira, daquela forma. Eu fiz exatamente didaticamente para ser o mais próximo possível. Claro que existem particularidades. E essas particularidades vão ser tratadas em momentos posteriores, que eu vou te mostrar inclusive uma solução para amanhã, que é exatamente o curso de especialista em lucro real. Tá? Então, para você entender de maneira mais conjunta, de maneira mais complexa, você tem algo mais sólido, né? Mais de médio e longo prazo, beleza? Então, cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. O SPED-CF é maravilhoso, tem realmente muitas particularidades interessantes, exatamente seguindo aquela estrutura, juntando a contabilidade tributária com a contabilidade societária, onde você consegue fazer um trabalho bem focado quanto àquelas diferenças. Diferenças de João, diferenças de Maria. Então, fica focado nisso, porque realmente o SPED-CF vale a pena ser tratado nesse modelo. Tá? Vale a pena buscar mais informações, porque realmente é um dos pontos primordiais do lucro real. Bom, eu te expliquei, pelo menos de maneira focada aí, o funcionamento do SPED-CF, né? O núcleo da informação do SPED-CF, né? Você entendeu como funciona na prática, pelo menos o processo, entendeu que lá eu demonstro as diferenças entre contabilidade societária e contabilidade tributária, tá? E eu vou trazer aqui para vocês, depois do SPED-CF, pessoal, um conhecimento voltado para PIS e COFINS. Muita gente me perguntou o seguinte: professor, e PIS e COFINS, como é que se trata no lucro real? É imprescindível entender PIS e COFINS no lucro real também, tá? Mas a gente não tratou aqui de cálculo de PIS e COFINS. O que a gente precisa entender é o seguinte, que todas as empresas que apuram o IRPJ e CSLL pelo lucro
real irão apurar o PIS e a COFINS pela não cumulatividade. Entretanto, existem empresas que, mesmo apurando o IRPJ e CSLL pelo lucro real, tem receitas que são apuradas pela cumulatividade. Marcos, e nesse caso, qual é a diferença da não cumulatividade para a cumulatividade? A não cumulatividade, que é a regra do lucro real, é quando eu tenho débitos tributários voltados para as receitas e créditos tributários voltados para as compras e serviços tomados, por exemplo. A norma que chancela esse processo são exatamente, né, a Lei 10.833 de 2003 e a Lei 10.637 de 2002. E esta lei, ela trata exatamente, teve uma pergunta que eu vi no chat do YouTube, que foi o seguinte: Marcos, e quais são os serviços utilizados que eu posso tomar como crédito? Artigo 3º da Lei 10.833 tratam os créditos tributários e especificamente os serviços tratados como insumos ao processo produtivo da prestação de serviço, por exemplo. Então, se eu sou uma transportadora e tenho um serviço de manutenção em caminhão, aquele serviço de manutenção em caminhão irá gerar crédito tributário. Portanto, eu preciso entender a lógica da empresa, como é que ela funciona para poder ser muito mais efetivo nessa apuração do crédito. E é isso que eu te digo. A apuração não cumulativa é a coisa mais linda do mundo. Nós temos muitos dados para interpretar o processo. E lembrando que a não cumulatividade tem uma carga tributária com as alíquotas, né, de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS, que totaliza em 9,25%. E o grande ponto dessa receita não cumulativa, ou desse processo não cumulativo, é que o débito tributário tem fato gerador, tem incidência aí para todas as receitas, tá? E, obviamente, que existem mais particularidades. Que não é nosso foco, eu coloquei aqui para a gente exatamente para poder abrir tua mente, porque muita gente me pediu para falar de PIS e COFINS e eu estou dando essa possibilidade para que você possa ficar ligado. No PIS e COFINS, eu tenho a parte cumulativa. Na parte cumulativa, eu já tenho somente o faturamento como débito tributário. Eu não tenho créditos tributários e, portanto, as alíquotas são diferentes, inclusive. A alíquota de 0,65% para o PIS e 3% para a COFINS. Estas receitas, né, esse faturamento, receitas que são apuradas pela cumulatividade, são exceção à regra de PIS e COFINS estando no lucro real. Essa exceção está exatamente no artigo 10º da Lei 10.833 de 2003, tá? Que são receitas específicas que são apuradas ainda assim pela cumulatividade. Tem casos mais complexos ainda. Eu tenho situações em que eu posso ter dois tipos de receitas ao mesmo tempo. Uma cumulativa e outra não cumulativa, que aí é um negócio muito legal chamado apuração mista, tá? Bem legal isso, vale muito a pena entender o contexto do PIS e da COFINS nesse sentido. Então, pessoal, PIS e COFINS eu tenho essa necessidade de entendimento. Não existe PIS e COFINS do lucro real. Existe PIS e COFINS apurado pela não cumulatividade em decorrência da empresa apurar o imposto de renda e CSLL pelo lucro real. Mas existem casos específicos, casos de exceção em que são apurados pela cumulatividade. Beleza? Bom, deixa eu organizar aqui meu mapa mental. Ficou meio desorganizado. Pois bem, pessoal, o que é que a gente tem agora? Entendemos aí a estruturação do SPED-ECF, as regras para o PIS e para a COFINS. Agora, o que é que nós vamos ver na nossa quarta e última aula? Nós vamos ver o seguinte. Próxima aula, eu já preciso deixar claro aqui para vocês que nós vamos entender. Primeiro, nós temos
um curso que é o Especialista em Lucro Real, por exemplo, que trata sobre PIS e COFINS de maneira profunda e prática, entendendo o documento fiscal, entendendo o processo técnico. Nós vamos abrir as matrículas para o curso de Especialista em Lucro Real. Tá um curso assim denso, bastante informação que você consegue anotar, colocar em prática imediata, tá? Que é um curso que é eu, professor Felipe Guerra e professor Francélio Cavalcante, tá? Nós estamos liberando, porque como é um curso com tratamento personalizado, vale muito a pena a gente liberar pouquíssimas vagas. Então eu estou liberando amanhã apenas 80 vagas, tá? Geralmente a gente libera 100, mas esse, como a gente precisa de um acompanhamento e uma conversa com o aluno muitas vezes, para que ele possa implantar, eu estou liberando somente 80 vagas. Com, obviamente, um super desconto por 24 horas. Então fica ligado, a gente vai liberar essa abertura de matrícula com um super desconto comparado ao que nós já temos aí no mercado, tá? E comparado com o que eu já ofereço anteriormente. Eu tenho também a adicionar no curso 3 cursos extras como bônus, além de 12 encontros sobre a reforma tributária, que a gente acabou de ver, e atualizações do lucro real. Isso todo mês a gente fazer reuniões para demonstrar exatamente quais são as ênfases, né, da reforma tributária, além de um livro, que vai ser o livro Descomplicando o Setor Contábil, né? Eu ia colocar aqui como surpresa, mas nós vamos também explicar como é que funciona esse livro, o livro físico, como é que ele vai até a sua casa, tá? Bom, pessoal, se você gostou dessa aula, coloca aí, me marca, @prof.marcoslima, #SouLucroReal, a contabilidade é linda. Se você gostou da historinha de João e Maria, compartilha também. Utiliza aí essa historinha como um ênfase, né, para o lucro real no que se refere ao SPED ECF. Eu sou Lucro Real, #SouLucroReal, vai lá no meu Instagram, @prof.marcoslima. Trouxe aqui muitas informações, amanhã eu vou fazer uma revisão geral do que a gente falou, cada tópico, tá certo? E a gente vai desenvolver bem. Valeu, pessoal, tudo de bom, até mais!